Fala pessoal, hoje vamos falar sobre um hack conhecido como crescimento 10x, mas é importante falar um pouquinho sobre o Benjamin, o Dr. Hardy, que ele é psicólogo, né? Ele já tem uma carreira, já tem vários papers, ele tem PhD em psicologia organizacional e ele tem alguns livros. Infelizmente, os livros não são todos foram traduzidos aqui no Brasil, mas o fato é que o Dr. Hard ele tem ideias centrais sobre personalidade, a personalidade é flexível, sobre o ambiente é mais forte que a força de vontade, e crescimento exponencial exige desapego e uma série de coisas. É óbvio, dentro desse contexto, assim como faço nos encontros, eh, eu vou expandir isso, né? E vou tentar provocar algumas reflexões aqui para a gente poder ter alguma ruptura. É importante saber que a gente talvez o contexto central desse pensamento do Hard, a gente pode pôr aqui que vamos começar falando que você não escala tarefas, você escala identidade, e é por isso que acho que talvez um ponto de grande ruptura, talvez, que a gente pensar que você não cresce quando faz mais. Você cresce quando você se torna mais, e a partir daqui a gente vai começar um pouco da reflexão, um pouco da provocação. Eu vou tentar também expandir, como sempre faço, no contexto de processo, estrutura, organizacional, a coisa toda, mas a reflexão e o ponto de desconforto que se coloca é que a gente vai tentar sempre levar para o lado mais amplo. Importante falar que a maioria das pessoas vive ocupada demais para ter progresso de verdade, e por uma condição que a gente já conhece, né? A condição de que não tenho tempo, e aí se você não tem tempo para pensar, você não vai ter tempo para crescer. Esquece. É quase impossível você querer crescer sem tempo para poder refletir, sem tempo para poder pensar, sentar a bunda na cadeira, estudar, ler. Então, o insight que traz inicial aqui, você cresce quando você se torna mais. Quando vê 10x, geralmente as pessoas tendem a pensar 2x, 3x, tendem até a relacionar a velocidade, mas o insight é que a busca pelo crescimento de fazer às vezes 2 vezes mais, te faz correr. É a analogia do hamster, né. Se você tem lá uma roda lá, ele corre, se ele se esforçar muito, ele vai correr muito, quer dizer, tem muito mais a ver com velocidade ali, e ele não vai conseguir, abrir um buraco no tempo. Ele vai no máximo se esforçar, vai ficar um bom corredor e ponto. Fazer 10x, a mentalidade, é porque ela te obriga a fazer menos coisa, só que coisa certa. Então, talvez primeiras aplicações práticas aqui, eu acho importante, se você quer aprender, vamos começar listando essas, essas perguntas aqui. Primeiro vamos por aqui, primeiro faz uma lista de tudo que você faz, e segundo, sublinha apenas o que te leva à sua habilidade única. A gente vai falar muito sobre habilidade única, então segue como fala? Segue a trilha, certo? Beleza. Então, primeiro ponto, lista tudo que tu faz. E depois, sublinha apenas aquilo que leva à tua habilidade única. O resto deve ser delegado, automatizado ou eliminado. Aqui já começa um grande problema. Pelos atendimentos, atendendo profissionais, empresas, criadores de conteúdo, a gente sabe que grande parte ainda não tem a sua habilidade única, e depois que lista tudo e vai sublinhar aquilo que seria habilidade, acaba não sublinhando nada, ou seja, apesar de fazer ou acreditar que faz muita coisa, basicamente tudo que faz pode ser eliminado, automatizado ou delegado. Fato é que o caminho 10x, esse caminho que a gente fala, essa mentalidade de crescimento, exige essa decisão brutal já no começo, né? Você precisa, você precisa parar de fazer
até as coisas que funcionam, se elas não forem a coisa certa. Pensa comigo, listou uma série de coisas, todo dia está recheado de atividades e tal. 80, 90% dela podia ser eliminado, automatizado ou delegado. Você precisa se livrar. Você precisa se livrar. Você precisa é, eliminar essa personalidade anterior para que você possa ter crescimento. Aqui já vou dar um exemplo aqui, vou aplicar isso à meta, mas é só para tentar ficar mais didático, mas depois a gente volta à aplicação. Vamos pensar no fato do iFood. Eu vi uma entrevista do iFood essa semana, semana passada no Flow. O CEO do iFood falou: olha, eu tenho uma meta, depois eu tenho uma meta talvez exponencial, sei lá, dobrando o resultado, uma coisa assim. E ele fala de uma meta sonho. O contexto, para quem já tem repertório, essa meta que ele fala, essa meta meio sonho, é um pouco dessa metodologia do Dr. Hagen. Porque, vamos pensar, você talvez dobrar a tua meta, pode ser até, dependendo do que for, pode ser até plausível que você trilhe as mesmas trilhas de conhecimento, as mesmas trilhas de pensamento. Quer dizer, sei lá, se eu tenho um telemarketing, eu preciso dobrar, eu vou por mais gente. Quer dizer, pode ser que está mais próximo daquilo que você já faz. Mas quando tu exige, vamos dizer, um crescimento exponencial, dificilmente você vai percorrer o mesmo pensamento. Não tem como você crescer 10 vezes fazendo a mesma coisa que faz. Não tem como você crescer 10 vezes sem você eliminar, inclusive, aquilo que você já faz bem para fazer alguma coisa excelente. Porque, entenda, a mentalidade 10x ela vai fazer você pensar totalmente diferente do que você já pensava. E isso fica simples de entender assim com meta, processo, qualquer outra coisa. Mas depois a gente vai buscar um pouquinho o macro para tentar, no lado aspiracional, trazer isso, inclusive, para a personalidade, para que você realmente possa crescer. E aqui a gente tem, de fato, esse ponto central aqui, que é a habilidade única é o novo centro da gravidade. Quando você começa a construir pensamento para esse tipo de modalidade, desse crescimento exponencial 10x, você vai perceber que, a partir do momento que você colocar a tua habilidade como centro principal daquilo que você, do teu princípio, do teu propósito, da tua excelência, isso vai agir de certa forma com esse centro de gravidade. O caminho 10x, essa prática, ela começa quando você identifica que ninguém faz como você faz. E estruturar o seu negócio em torno disso. Faz esse novo centro de gravidade, entendeu? Vou trazer duas perguntas aqui, duas perguntinhas que vão te ajudar para esse exercício de ruptura, que é você se perguntar o que você faz com tanta naturalidade que nem percebe que é raro e o que, se você parasse de fazer, ia destruir esse diferencial da tua entrega. Isso vai te ajudar, né, com certeza, a identificar um pouco essa habilidade única. Você pode utilizar outros conceitos, tá? Tu pode ir para Taleb, pensando em aquilo que você inveja é o que você persegue, a tua inveja pode ser o teu GPS, você pode ir para o pensamento de ah, talvez a palavra em voga aí, bonita, propósito, é vizinho da tua excelência, ou seja, teu propósito está muito mais ligado àquilo que melhor você faz do que uma coisa que você vai tirar da cartola tal. Isso é um pouco para você poder exercitar esse tipo de pensamento. E aí, o que entra ainda dentro dessa mentalidade é você pensar que, ainda se você é um líder, um gestor, você, você tem que pensar muito na parte de delegar. Você tem que pensar muito na parte de construir confiança. Dificilmente isso acontece hoje em dia, né? Porque as pessoas, geralmente, elas assumem uma cadeira e elas acumulam função, é tudo a contramão daquilo que podia ser, né? Então, você tem que pensar que é, crescer é abrir mão,
Crescer é abrir mão do controle e você tem que criar um time que saiba decidir. E para você criar um time que sabe decidir, cara, toda escala exige descentralização, né? Crescer 10x nesse prisma não é subir sozinho, é construir um ecossistema, tal. Então, você tem que treinar sua equipe a pensar, você tem que dar contexto, não tarefa. Você tem que ensinar princípio, não processo. É que é uma contramão hoje, né? Essa meritocracia, essa falácia toda aí, ela premia o cara que atinge uma certa liderança, ele já entra para um lado de merecimento que é totalmente subjetivo, tem vídeo explicando sobre isso. Enfim, é difícil hoje em dia você tentar criar esse ambiente, tentar criar essa mentalidade. Mas fato é que se você não treina seu time para pensar e, de fato, se você não tem tempo para pensar, você não tem tempo para crescer e ponto final. Quem não pensa não cresce e acabou. Quanto mais você tenta fazer tudo, mais você impede seu próprio salto. Insights do tipo que ser bom em muitas coisas te impede de ser brilhante em uma. E é isso, é uma casca de banana danada, né? Porque quantas pessoas você conhece aí? Eu conheço várias. Que, pô, o cara é bom nisso, bom naquilo, bom. Cara, o cara é bom em tudo, mas acaba não sendo, né, generalista e não especialista. Cara, se você é um cara que é, já tem a tua habilidade única, você já desenhou esse processo, seja no teu negócio, na tua vida e tal, ok, você ser um cara plural e isso depende de cada um, mas o problema grande parte está fazendo ainda lá em cima. Se listar coisas e depois sublinhar o que é habilidade única, quer dizer, não sabe nem dizer qual que é a minha habilidade única. O que eu faço? O que melhor eu faço? Qual que é o meu propósito? E aí, no meio disso, você ser um. Ah, não, eu faço um monte de coisa. Ser bom em muitas coisas te impede de ser brilhante em uma. E ponto. Então, outras perguntas que você também pode fazer, responder, para poder estudar e pensar um pouquinho, é isso, né? Qual parte da sua rotina hoje mais te distancia da sua habilidade única? Se você pudesse fazer uma coisa, nos próximos 12 meses, o que realmente faria diferença? E o que você precisa abandonar para poder ter um crescimento exponencial? E aí, o que você acha? Faça aí, depois comenta aqui para mim, por favor. Cara, e aí tem esse contexto todo. Eu não posso deixar de expandir esse contexto com relação à parte da falácia de meritocracia corporativa, que essa acumular função não é liderança, acumular função não é liderança, mais uma vez. Acumular função não é liderança, é ausência de estrutura. Qualquer líder que você vê que está acumulando um monte de função, pode ser o líder nato, ou pode ser um gestor, ou um cara que já precisa ter uma gestão, uma autogestão sobre aquilo que faz. Começou a acumular ausência de estrutura. Esse modelo corporativo tradicional, ele vem da ideia de quanto mais você acumula função, mais valioso você é, inclusive até premio dessa forma, para incentivar, né? Olha lá, o bonitão, carregando a charrete, carregando todo mundo, carregando o resultado, carregando o time, carregando o chefe, carregando tudo, né? Mas a conta chega, né? Em muitos casos, burnout, em muitos casos que eu vejo e atendo os clientes do fato, a gente fala até numa morte de identidade profissional, porque a pessoa acaba entrando dentro esse ambiente, eu falo ambiente sempre vence, como se fosse a natureza, né? Então o cara entra lá, não, isso aqui eu vou fazer. O cara pode até em um momento ou outro, mas daqui a pouco ele já tá fazendo, acumulando, mandando coisa para outro, chutando, cruzando. Então, mas assim, o que é mais gritante para mim é, de fato, a mediocridade, né? Mediocridade estratégica, como um todo, né? Lideranças, empresas, e cara, isso aqui não é privilégio só de grandes corporações, de pequenas, de médias, às vezes até de empresas familiares. Acaba chegando isso aqui. Porque, cara, já tá fazendo aquilo que acredita que faz bem aquilo, aí já não muda, dificilmente vai ter uma personalidade
flexível. Cara, é difícil. Isso aqui, tudo que eu tô falando vai ser uma coisa muito difícil de entrar na cabeça. E aí, esse ponto de vista que se coloca, né? Na lógica de você fazer talvez dobrado as coisas, 2x, vamos pensar. O gestor que era bom executor, ele continua executando, só que agora ele manda e aí vira um gargalo. A lógica de 10x, o crescimento exponencial, esse crescimento exige você abandonar a sua zona de competência. Todos os profissionais acima da média de alta performance, eles não se agarram na sua zona de competência. Nessas transições, você tem que deixar aquilo que o Guilherme fazia para aprender a fazer o próximo passo para se tornar melhor no próximo e assim por diante. Mas geralmente você sabe como que acontece, né? O cara recebe uma promoção, ele já pensa no tamanho da cadeira, ele já pensa nos benesses, já pensa em uma série de coisas. A última coisa que ele pensa é no time e deveria ser a primeira, né? Como ele vai tocar a orquestra do time dele, como ele vai fazer o time dele pensar. E aí, as grandes corporações, ainda, por mais que possivelmente alguns desses que são raríssimos, essas lideranças tenham vontade, ainda vai ter casca de banana, porque vai obrigar o cara a fazer, às vezes, matinal, às vezes, vespertina, e aqueles ambientes que ninguém pensa, é um ambiente catastrófico para raciocínio lógico, para pensamento, para criatividade. Então, ah, você pensar também o que você faz hoje que poderia fazer com possivelmente metade dessa tua potência, porque grande parte daquilo que você já faz, que você carrega a sua personalidade, você faz isso tranquilamente, né? Se está se esforçando muito, é porque você está acumulando possivelmente atividades e tem uma ausência grave de estrutura, seja qual for. Se você não libera espaço, você não tem como enxergar o que precisa ser feito com excelência. Não tem como. Não tem como. As pessoas confundem muito performance com crescimento, sabe? Não tem nada a ver. Vamos pensar que. Até vamos escrever aqui. As pessoas confundem isso aqui, né? Então vamos pôr aqui. As pessoas confundem performance com crescimento, mas aqui dá para matar, que é o fato de que performance sem evolução é só repetição mais rápida. Mas, Rafa, se eu fizer um negócio não é bom, eu fazer várias vezes para aprender. Óbvio, ok? Performance sem evolução de identidade é só repetição. Vai chegar. Tem uma curva de Gauss aí, para tudo. Vai chegar um nível que você não vai ter mais performance além daquilo, entendeu? Você precisa se tornar maior, você precisa liberar espaço, senão não tem como. Você não vai crescer no desgaste. Você pode, nos desgaste, ser mais político, criar uma casca, tentar ser maduro, polido, como é esse desafio geracional que se emprega aí, mas performance sem evolução de idade é só repetição. E muitas vezes eu atendo pessoas que estão 10, 12, 15, 20 anos numa empresa e falam, Rafa, eu tenho a sensação que eu parei no tempo, que eu estou estagnado. Eu falo, nossa, ainda bem que você tem essa sensação, né? Porque de fato é isso. A mentalidade que é colocada hoje, vamos pensar assim em 2x, as pessoas perguntam muito como posso fazer mais isso. Essa mentalidade exponencial, 10x, de crescimento, é o que só eu posso fazer que tornaria todo o resto irrelevante. Isso muda. Isso muda o prisma. Você precisa abandonar aquilo que funciona muitas vezes. Que é, inclusive no paper do Dr. Hardy, ele, em muitos casos, ele também fala que é de fato o que você faz bem pode ser o que te impede de fazer algo brilhante. Muita gente que eu conheço faz bem determinadas tarefas, mas com certeza essas tarefas impedem a pessoa de tentar buscar um caminho totalmente exponencial. Se você vem aqui para uma perspectiva mais psicológica, tem óbvio o lance do apego ao conhecido, né? As pessoas tentam se apegar
ao que já faz, aquilo que faz bem, com medo de relevância, com medo de julgamento, de pertencimento. E aí tem frases de ruptura, do tipo aquilo que você, de certa forma, resiste, aquilo persiste em você. Então, você vai fazendo isso sem perceber. Talvez no início da jornada de trabalho você vai resistindo a muita coisa, e tudo que você vai resistindo, uma hora vai persistir em você. E esse é o problema, que depois você tem mais dificuldade de você ter uma personalidade mais flexível. Porque você precisa abandonar aquilo que você é hoje para poder ser outra pessoa. Não tem como. O conforto te faz sempre. é, Ele te traz sempre essa prisão. E essa prisão te veste bem, né? Porque ela é confortante, porque eu faço bem, porque eu já faço há 3 anos, que eu já faço há 4 anos, que não sei o que e tal. Cara, faz um exercício prático. Pega aqui, ó. Vamos pôr azulzinho aqui de novo. Lista o que você faz, ok? E ainda assim ocupa 60%, talvez, da tua agenda ou mais. Agora imagine dedicar esse tempo àquilo que só você faz com excelência. Pessoas, parceiros que já trabalham naquilo, no teu propósito, na tua excelência, ou como diz o próprio Dr. Hardy, naquilo que é a sua habilidade única, sabe exatamente o que eu estou falando. Quando você sai de uma corporação, quando você sai de um trabalho, quando você sai de um ambiente familiar, cara, quando você sai, você percebe o quanto tempo sobra. Quando você foca naquilo que melhor você faz, você vê o quanto você faz rápido, quanto você é eficiente naquilo, quanto que você pode produzir mais. Só que para isso, você precisa cortar aquilo que te impede. Personalidade, medo, entre outras coisas. E aí, mais uma vez, não é uma raridade, né? Ah, nossa, mas como que eu vou encontrar isso? Cara, não é uma raridade. Pelo contrário, é grande parte, não é uma raridade. Pelo contrário, o que você faz com facilidade, os outros às vezes estudam a vida inteira para aprender. Você percebe aquilo que melhor você faz. Seja um vendedor que, porra, o cara é fantástico na comunicação, mas dentro de uma organização extremamente burocrática, ele se consome no meio dessa burocracia, ou no meio de áreas de suporte, de uma série de coisas. E assim, a gente pode expandir por vários prismas, entendeu? Perspectiva dessa habilidade única é, não é ser superdotado, né? Não é uma coisa raridade, é ser insubstituível em algo que flui com naturalidade em você. Você pega lá o Dr. Close que ele fala que ele é um bom explicador, e assim, ok, então é isso. Ah, mas Rafa, mas ainda assim dá para substituir ele. Fala, dá, mas algo único do que ele faz, né? Da forma que ele faz, com a intensidade que ele faz. E com certeza ele faz de forma brilhante e é suave, não tem dor, não tem sacrifício. O domingo para ele é só um domingo, não tem, nossa, amanhã, segunda, não tem isso, pode apostar. Então, tente pensar, né, qual foi a última vez que você fez alguma coisa que você se sentiu 100% vivo fazendo algo, né? Essa atividade é o centro do negócio. Você precisa entender. Porque você encontrar, se você não encontrou ainda a tua habilidade, porque isso tem que rapidamente ser o centro do teu negócio. Rapidamente ser o centro do negócio. Então, podemos colocar mais duas provocações aqui, que é essa. Qual foi a última vez que você se sentiu 100% vivo fazendo algo? E aí você se pergunta, essa atividade está no centro do seu negócio? Ah, mas eu trabalho para alguém, tá? Tá no centro daquilo que tu faz? Não, eu sei lá, eu eu sou um bom artesão e eu tô num telemarketing. Cara, precisa falar alguma coisa? Precisa falar. Eu sei que às vezes, muitas vezes, e dependendo da idade, dependendo do tempo que você está na tua carreira, que você precisa trabalhar em outros lugares para financiar o teu sonho. Mas você precisa ter essa visão, né? Porque senão você acredita que
Se eu fizer mais e mais e mais e mais, a gente já falou, isso é uma falácia. Então, vamos pensar que esse pensamento e esse paper do Dr. Hardy, ele implica em nos dizer que 10% ou esse crescimento ele, esse paper do Hardy nos diz que, de resumo integrado, assim, que essa mentalidade exponencial, esse 10x, exige matar uma identidade anterior. Matar uma identidade anterior. Então, eu posso trazer aqui alguns pontos para reflexão. É isso. Exige você matar a identidade anterior. Começa quando você elimina 80% das suas tarefas. Cara, com certeza. Quando você faz aquela lista lá em cima lá e vai pegar, você vai ver que 80% por baixo aí de coisas que você faz podia ser delegado, podia ser eliminado, que não é uma coisa que você trabalha ali na tua habilidade única, sabe? Que, de fato, quando você foca onde você é raro, que é a tua habilidade central, não onde você é útil. Aliás, sobre utilidade não preciso nem falar, né? Eu falei para trás de vídeos, bondade demais é igual a utilidade, não valor. Então, cara, quando você elimina 80% da tarefa, quando você foca no que é raro e deixa de ser inútil, ou não onde você é útil, quando você constrói uma equipe, constrói um legado, quando você não escala esforço, escala impacto, cara, esse tipo de mentalidade vai mudando, sabe? Você não precisa de mais produtividade. Você não precisa de mais produtividade. Vamos por aqui? Bem colorido o negócio aqui, né? Você não precisa de mais produtividade. Você precisa de mais coragem para abandonar quem você era. É isso. Ah, mas eu entrei aqui, o YouTube, o Instagram falou que eu preciso. Cara, não. Não mistura as coisas. Eu não tô falando de você usar técnicas de produtividade, de você utilizar hacks e sites pro teu dia e tal. Não tô falando isso. Eu tô só falando para você não cair na falácia de tipo, não, vou ter que fazer mais. Aí não, não é. Esse caminho aqui é outro. Veja tudo que a gente falou até agora. Pensar numa nova trilha. É você começar a entender e se perguntar qual é a tua habilidade única, qual que é o teu diferencial, o que que você faz com excelência. Eu dei exemplo de Taleb, uma série de coisas, para você chegar nisso. E é nisso que você deve se concentrar e remodelar o teu dia de trabalho, seja na tua empresa, seja no teu negócio, seja, se possível, aonde você trabalha. E se você não consegue onde você trabalha, que você faça uma transição para que isso aconteça. Porque é isso que vai te fazer, dentro de muitas aspas, você trabalhar com felicidade, você trabalhar com propósito, coisas que podem parecer palavras bonitinhas, mas que no dia a dia te ajudam demais a ter ânimo, a ter vitalidade, a crescer, a poder estudar e uma série de coisas. E aí, eu trouxe para finalizar aqui, hoje é um pouco diferente, mais longo, mas acho que é importante. Eu trouxe um pouquinho a análise aí, um paradoxo do bonsai versus crescimento. Esses dias aí, eu estava estudando um pouquinho sobre bonsai, acho fascinante. É uma árvore que deixou de ser árvore, resolveu deixar de ser árvore. E aqui já começa insights, né? Do tipo, o bonsai cresce devagar, ele cresce de forma controlada, mas ele é uma árvore real, né? Então, tem toda uma complexidade biológica nisso, né? O crescimento está no invisível, assim como o crescimento de uma liderança, alguém que está buscando autoconhecimento, alguém que está querendo crescer, ou essa liderança exponencial, 10x e tal, o que muda primeiro é a identidade, não o resultado aparente. Como se fosse, vou deixar de ser árvore para ser bonsai, para depois, até a complexidade assim, você também pensar na tua personalidade, né? Você precisa abandonar a personalidade atual para você ter espaço de ter uma nova, de ter esse tipo de pensamento. Então, não é sobre crescer em todas as direções, é sobre você crescer com intenção, né? Então, eu vi falando, a galera fala, ah, mas qual livro eu leio? Cara, vamos lá. Primeiro, você precisa ter um mentor, você precisa ter alguém que te ajude nisso, porque se você só pegar meia dúzia de livro, top. Aliás, se você pegar os top livros hoje no Brasil, é livro de pintura, tá? É bizarro. Mas, ok.
você precisa. Qual vai ser o teu caminho? Você precisa de um profissional que te auxilie a fazer isso, entendeu? Então, cara, tem muita analogia no bonsai. Eu podia escrever aqui um monte, eu não vou fazer porque vai ficar quase um vídeo de 1 hora, mas é, quando a gente fala no bonsai essa poda como estratégia de foco, né? Porque assim como para nós, você precisa eliminar para expandir. Então, cortar o que é bom, mas não é essencial, saca? E você precisa de coragem para fazer isso. Exatamente como abandonar a função que é operacional, coisas que não faz mais sentido você fazer. O insight que você coloca aqui é tipo o que você está mantendo vivo na tua rotina que só ocupa espaço. E aí vai, cara, vai além, tipo, cultivo paciente, mais consistente, assim como é o crescimento. O crescimento exponencial, ele tem base em hábitos inteligentes, não é uma pressa descontrolada. Simplicidade aparente, mas é uma complexidade real, assim como no bonsai. É, o bonsai pode parecer simples, mas a estrutura é sofisticada, a estética é milenar, e crescer 10x, crescimento exponencial, muitas vezes parece contraintuitivo, parece menos trabalho, mas exige clareza, mais discernimento, mais autocontrole, mais autoconsciência. 10x parece simples, mas é ser profundo. Quer dizer, é uma solitude criativa, mas não é isolamento. O bonsai também é cultivado no silêncio, assim como no 10x não cresce meio barulho, no meio da urgência, mas no silêncio da estratégia. É na solitude que se define a próxima alavanca. É... Eu sei que para muitos líderes vai parecer muito contraintuitivo, porque se colocar tudo isso aqui à prova e que se coloque metade disso, já vai ser difícil você permanecer, talvez, num ambiente de trabalho, se não for o teu negócio, que você consiga ser uma pessoa grata ou não grata para o teu time, porque basicamente uma pessoa que está nesse tipo de crescimento exponencial, quando o líder pede alguma coisa, ela já fez. Quando o pessoal vai falar alguma coisa para arrumar, já está arrumado. Quando é não sei o que, já está não sei o que. Então, vai ser difícil, por isso que eu falo. Esse caminho, o caminho do autoconhecimento, desenvolvimento, ele não tem volta. E ele começa a te colocar num patamar de que fica difícil você também suportar as coisas. Ah, mas às vezes todo mundo tem conta para pagar, então o cara suporta. Mas em grande parte, quando a pessoa chega em certo nivelamento, ela não vai mais suportar. Ela não vai suportar mais reuniões sem qualquer sentido. Ela vai querer saber qual que é o sentido disso, qual que é o sentido daquilo, entendeu? E aí passa muito nisso, né? Se você está ocupado demais para pensar, como já falei, você está ocupado demais para crescer. Um bonsai não cresce em qualquer mão, exige paciência, visão, coragem de podar, assim como é a mentalidade de crescimento. Sobre contexto histórico, é importante falar, é óbvio, não foi o Dr. Hard que descobriu a energia, a lâmpada, nada. Esse conceito não nasceu agora, ele é a lei desses saltos históricos, né? Sempre que alguém ousou simplificar, abandonar mais do mesmo e focar no essencial, criou algo raro, valioso, exponencial. Então, vamos pensar também um pouquinho sobre esse contexto e camadas, né? Isso tudo, eu falei um pouco de liderança, eu falei um pouco de meta, para tentar começar a dar um pouquinho a simbologia, mas, cara, isso aqui é no trabalho, é nas metas, é no estudo, é no autoconhecimento, é principalmente, pelo que se coloca o paper do Hard, é na personalidade, né? A versão atual da sua personalidade é o maior limitador. Para crescer exponencialmente, você precisa matar partes que já cumpriram o seu papel, e ok. Seja crença, seja postura, seja medo que você tem, que de certa forma antes te protegiam, mas hoje é trava. É um ato de renúncia criativa. Abrir mão do que funciona para você poder liberar espaço para que pode ser melhor, extraordinário, exponencial. E aqui que conecta talvez o Dr. Benjamin Hard com o Dan Sullivan e com outras pessoas que escreveram o paper, você tentar pensar na prática o que hoje te define.
Hábito, crença, rotina? O que você precisa abandonar? Quais padrões só sustentam a versão atual? E o que você precisa incorporar? Hábitos, posturas, identidade, diversão, de crescimento exponencial. A virada não está em fazer 10 vezes mais. Se você chegou até aqui e está pensando isso, você não entendeu nada, volta. Mas em se tornar alguém para quem 10 vezes é natural.